falar agora sobre CPMI dos atos antidemocráticos. Painel CNN, aqui no 360. Após a leitura do requerimento que permite a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os ataques criminosos de 8 de janeiro, o governo federal e a oposição articulam a disputa pelas vagas do colegiado. A princípio, aliados do presidente Lula não queriam a instalação dessa CPI. A mudança aconteceu após a divulgação de imagens em primeira mão pela CNN no dia 19 de abril, que mostram o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, no Palácio do Planalto no dia dos ataques. A medida levou ao pedido de demissão do general. E agora a briga é pelo controle da comissão e pelos cargos de presidente, de relator, responsáveis por conduzir a agenda dos trabalhos. Vamos falar mais então sobre esse assunto. No nosso painel CNN recebemos os deputados federais Zé Neto, do PT da Bahia. Seja muito bem-vindo, deputado. Uma boa tarde. Boa tarde, prazer estar com vocês. Satisfação grande, Rosane. Quero aqui estar à disposição e vamos lá. Deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo. Seja muito bem-vinda, deputada. Obrigada, Carol. Uma boa tarde a todos que acompanham a CNN. Cumprimento também o deputado Zé Neto. Faço as honras, começando pelas damas, deputada, trazendo a seguinte questão aqui para o nosso painel. Quais perguntas a CPMI dos atos de 8 de janeiro deve responder? A CPMI deve trazer à luz realmente o que aconteceu, né? Trazer as pessoas que estavam de plantão no dia, chamar o ex-ministro do GSI, dizer o que ele estava fazendo naquela atitude aparentemente confortável, parecendo mais um guia turístico ali no Palácio do Planalto. Deve-se questionar também a respeito do ofício que foi enviado pela própria Polícia Federal dias antes desses ataques aos prédios ali públicos de Brasília. Saber se aquelas pessoas foram dispensadas realmente. Há muitas informações desencontradas. 1.400 pessoas foram presas. Algumas dessas pessoas foram presas nos acampamentos, nem estavam na hora da invasão. Ainda 300 pessoas, cerca de 300 pessoas continuam presas. Será que essas pessoas, elas são aquelas que depredaram realmente? As imagens estão aí, são 160 horas de imagens que no início o governo tentou imprimir um sigilo de 5 anos, estranhamente, só após as imagens terem sido divulgadas pela CNN que se mudou a conversa. O governo estava totalmente contra, até algumas semanas a gente via, né, falando com os parlamentares na tentativa de retirar as assinaturas, ou seja, tem muitas coisas obscuras. Eu não sou uma parlamentar ideológica, mas assim como todos os brasileiros que não são nem de extrema direita nem de extrema esquerda, nós queremos saber o que aconteceu. Houve facilitação? O governo sabia o que estava para acontecer e deixou que esse vandalismo acontecesse? Havia pessoas que já estavam lá dentro prontas para depredar e para atribuir a culpa também aos patriotas, ou seja, as pessoas que estavam fazendo protestos em frente aos quartéis, ou não? Quem são os responsáveis? É isso que a sociedade quer saber, né? Sem pender por narrativa. Narrativa a gente tem diferentes opiniões, mas fora a narrativa, eu como jornalista sei, tem o fato. O fato precisa ser apurado. Houve uma invasão, as pessoas foram incriminadas, é crime realmente, você não pode invadir, você não pode depredar, mas existe uma coisa que a gente tem que punir quem realmente tem culpa na história. E, por enquanto, está tudo muito estranho, nebuloso, as imagens divulgadas pela CNN são bombásticas e eu, como parlamentar, vou acompanhar essa CPI para saber e mostrar para o brasileiro, né? Foi um fato triste na história do nosso país, entrou para a história do nosso país, e a gente precisa saber exatamente o que aconteceu e culpar os responsáveis, bolsonaristas, lulistas, enfim, quem estava à frente, quem patrocinou, quem depredou. É isso que eu espero dessa CPMI, que não seja uma CPMI apenas de acusações, mas que seja uma CPMI de investigação e de esclarecimento para o nosso país. Deputado, depois dos atos criminosos, golpistas do dia 8 de janeiro, quais são aquelas perguntas que a CPMI deve responder? Carol, inicialmente, lembrar que todas essas situações estão sendo muito bem investigadas
pelas instituições que foram agredidas. O judiciário brasileiro foi agredido, o legislativo também, o executivo também. Foi uma tentativa de golpe que foi fabricada ao longo de anos, eu diria. Se tentou fazer aqui o que se tentou fazer nos Estados Unidos, também é a mesma coisa. A extrema-direita insatisfeita com a derrota, o ex-presidente fazendo palestra desde o ano passado lá, e esse ano, mesmo depois da tentativa de golpe, continuou dizendo que para o TSE, isso ele disse em algumas palestras, ele era o derrotado, mas ficava em dúvida, e todo o tempo gerou essa animosidade e a ilusão em alguns por muita maldade, e outros por ilusão, que foram à Praça dos Três Poderes. Houve facilitação. Não, essa facilitação não tem nenhuma relação com o governo, ao contrário, diria que nós ultrapassamos uma dificuldade grande no país, nossas instituições foram mais fortes, alguns acreditavam que seria dado um golpe, daí em diante a gente vem para um processo inicialmente de deputados de governo que queriam CPMI porque não tinham ainda a dimensão do que poderia acontecer. Logo, imediatamente, os três poderes se organizaram e estão dando as respostas, tanto no Legislativo, como no Executivo, como no Judiciário. Hoje, é um enfrentamento que nós temos que apontar quem motivou, quem financiou, como foi fabricada essa insatisfação, qual é o papel do ex-presidente, de seus aliados mais próximos, e vamos agora saber se houve ou não houve coincidência, que alguns acham que houve coincidência de algo, não houve nenhuma coincidência. Eu acho que esse é um momento esclarecedor, a bancada de governo vai fazer o seu papel. Agora quero salientar que essa CPMI ela poderá acrescentar novas situações do ponto de vista das coisas que eu coloquei, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Judiciário vai fazer o seu papel, junto com o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, estão fazendo, aliás, e não há nada, absolutamente nada, que o governo federal tenha feito, ou a bancada do governo federal, que não tenha sido feito com transparência. Vamos agora começar a CPMI nos próximos dias e vamos colocar os pontos nos is. Deputado, o deputado Zé Neto lembra das investigações que estão sendo realizadas nesse momento, justamente com 4 linhas. Aqueles que executaram, aqueles que instigaram, os que financiaram e os que se omitiram diante dos atos criminosos que acompanhamos no dia 8 de janeiro. No que a CPMI pode contribuir, já que essas investigações já estão em curso? Olha, pelo menos há diversas incoerências que precisam ser esclarecidas. O deputado falou que há total transparência, então o mesmo governo que hoje quer a CPI foi o mesmo governo que impôs um sigilo de 5 anos nas imagens. Ele não queria divulgar as imagens e já tinha acesso a essas imagens. O deputado também citou a invasão no Capitólio em 2021, lá foi feito de forma diferente. No dia da invasão, apenas 20 pessoas foram presas. O governo americano iniciou uma investigação que durou bastante tempo com as imagens para realmente prender as pessoas que realmente estavam lá naquela hora e que cometeram os atos de vandalismo, diferente do que aconteceu no Brasil. 1.400 pessoas foram presas, direto. Muitas, aliás, nem estavam lá. Então, há uma incoerência muito grande. Eu sei que a Justiça está investigando, mas é uma prerrogativa dos parlamentares, né, instituir essa CPMI que, estranhamente, o governo tentou, de todas as formas, impedir a sua instalação. Eu acompanhei nas últimas semanas. Então, tem algo que não está batendo, a balança só está pendendo para um lado. Isso não é justo. O ex-ministro Anderson Torres está preso, é acusado de ser conivente, até hoje está preso, e o ex-ministro do GSI, que aparece nas imagens confortavelmente servindo no final a aguinha ali para aquela situação. As pessoas entraram no Palácio do Planalto caminhando, né, e tem outras pessoas ali envolvidas. Onde é que ele deveria estar lá, né, com a sua tropa, com as pessoas para impedir aquela invasão? Por que houve a dispensa dos funcionários ali responsáveis pela segurança algumas horas antes? Ou seja, tudo isso precisa ser devidamente apurado, investigado, trazer luz para a sociedade sobre o que realmente aconteceu, porque é um fato que marcou tristemente a história do nosso país e a sociedade quer saber o que aconteceu. Então, não é o mesmo governo, é incoerente isso.
Agora o governo quer que tudo seja esclarecido. Mas por que impôs, então, um sigilo de 5 anos sobre 160 horas de imagens? Só divulgou estrategicamente algumas imagens com pessoas com a bandeira do Brasil depredando, né? Isso foi feito antes. Então, eu quero saber, vou acompanhar essa CPI, quero saber exatamente o que aconteceu para que os culpados sejam punidos. Diferente do que várias vezes aconteceu também com o MST, que invadiu Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, foram lá, tocaram fogo e foi feita investigação. Né? O que aconteceu? A gente não está pendendo a balança da mesma forma. Isso está errado, está errado. Deputado Zé Neto, a deputada utiliza aí na sua argumentação uma questão de falta de transparência, daí a necessidade da instalação e do trabalho da CPMI. O senhor enxerga da mesma forma a falta de transparência na condução dos trabalhos? Olha, se tem uma coisa que não falta é transparência. Aliás, em algum momento, a própria investigação solicita do governo que as imagens sejam passadas para a investigação. E para as investigações, obviamente, em algum momento você tem que segurar algumas situações para que essas investigações possam correr adequadamente. Não tem porquê, porque estava tudo muito claro nas redes sociais, gente. Estava tudo, inclusive deputados que hoje estão lá dentro da CPI, que eu não sei nem para onde é que eles vão, que fizeram tudo isso aí, na verdade, como narrativa. Nós chamamos isso de cortina de fumaça. Você tenta dar um golpe, não consegue dar o golpe. Não estou dizendo que todos os deputados estavam combinados com isso. Eu creio que alguns não estavam combinados com o golpe. Alguns até se colocam nessa situação, talvez porque não caíram ainda na real situação do que aconteceu. Uma tentativa de golpe, tentaram desmoralizar nossas instituições, foram para a Praça dos Três Poderes, tentando fazer com que isso eclodisse no país inteiro, não foram recepcionados pela população brasileira, que em grande maioria disse que não aceita golpe, que não aceita retrocesso na nossa democracia, se viram acuados, tentaram com isso o que fizeram nos últimos 4 anos de forma assim extremamente rigorosa, que eram narrativas que não condiziam com a verdade dos fatos, e iam repetindo como se fazia lá atrás, na Segunda Guerra, principalmente com o nazismo. Repete-se a mentira para que ela se torne verdade. A verdade dos fatos, o povo brasileiro e quem está acompanhando sabe, e a maioria deles também sabe. É uma tentativa de fazer um palanque político, vão se dar mal, deram um tiro no pé, e todas essas imagens que eles estão colocando, não tenham dúvida, tudo isso que eles estão colocando vai acabar caindo bonitinho no colo da oposição, que é a grande responsável, infelizmente. Não digo todos, eu digo que uma parte grande, principalmente dos extremistas de direita, ligados ao ex-presidente, que estimulou, que mesmo depois do acontecido no dia 8 de janeiro, continuou a colocar em dúvida, colocou em dúvida o TSE, colocou em dúvida as urnas, tentou formular todo tipo, inclusive colocou em dúvida as urnas no caso dele, mas no caso da bancada que ele elegeu a maioria, ele não colocou. No caso dos senadores que ele elegeu, ele não colocou. Agora, no caso dele, ele colocou em dúvida o resultado. Então, alguma coisa assim que a gente precisa, eu diria, banir da política brasileira, porque a política brasileira não merece isso. Os brasileiros não merecem isso. E, por fim, o que eles querem, gente, é tentar, e não vão conseguir, desviar a atenção do que nós precisamos fazer. Nós precisamos de reforma tributária, nós precisamos de arcabouço fiscal, nós precisamos de maturidade política para resolver os problemas econômicos do país, e nós precisamos olhar o Brasil não só como um governo, mas como um Estado brasileiro que, nesse momento, reclama dos políticos responsabilidade para, de fato, focar os problemas da população brasileira. Deputada Rosana Vale, mais uma vez nosso agradecimento por estar conosco aqui na CNN. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Realmente, nós precisamos acabar com as narrativas. E há também uma narrativa de que o próprio presidente e o governo federal estimulou para que acontecessem as invasões para acabar de uma vez por todas com os acampamentos. Então, tem narrativa dos dois lados, mas existe uma coisa que não muda, que é o fato. E o fato vai ser investigado na CPMI. Deputado Zé Neto, mais uma vez também nosso agradecimento. Uma boa tarde para o senhor. Agradeço, Carol, e que nós tenhamos a responsabilidade de colocar o Brasil em primeiro lugar,
Também agradeço acompanhando o debate da deputada Rosane e dizer que nós estamos com muita clareza do que de fato o Brasil precisa. Eu tenho muita confiança de que o judiciário vai dar as respostas que o Brasil espera. E é bom lembrar que essa CPMI, depois de pronta, ela vai para o judiciário também. Ela vai para o Ministério Público Federal. Pode acrescentar alguma coisa? Acredito que vai acrescentar. Mas eu já posso te adiantar que o judiciário vai dar as respostas e a punibilidade àqueles que tentaram dar um golpe no Brasil. Obrigada aos dois.